Fala galera, aqui é o professor Olibário mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a cláusula having. A cláusula having ela está intimamente ligada com o group by. Por conta disso, vou dar uma leve resumida em group by de novo. A gente viu que group by é usada para agrupar resultados de uma sentença SQL de acordo com atributos e funções de agregação. Eu dei como exemplo na aula de group by essa tabela vinho com estes dados. E aí nós fizemos a sentença que resolve essa questão. Qual é o preço mais alto e a média dos preços de cada tipo de vinho? Ou seja, por tipo de vinho, eu quero encontrar o mais caro e a média de preços. Para encontrar o mais caro, eu tenho que usar a função max. Para encontrar a média de preços, eu tenho que usar a função AVG. Então, eu estou utilizando funções de agregação. E eu utilizo funções de agregação, nesse caso, por tipo de vinho. Então, a gente agrupava por tipo de vinho. No caso aqui, a gente tinha vinho tinto, branco e rosé. Então, para cada tipo, eu consegui identificar com o group by o maior preço e a média de preços. No caso do tinto, por exemplo, o maior preço é 397. E a média de preço seria 397 mais 7 mais 100 dividido por 3. Essa era a ideia do group by. Agora imaginem, pessoal, que eu quero o preço mais alto e a média de preços de cada tipo de vinho que possui média de preço superior a R$200. Sem essa última restrição da média ser superior a R$200, a gente resolvia assim. Select tipo de vinho, max preço, AVG preço, from vinho, group by tipo vinho. Isso daqui para aquela tabela vinho nos dá essa resposta aqui. Agora eu quero apenas os dados que possuam média de preço acima de 200. Então deste resultado do group by eu ainda tenho um filtro adicional, usando uma função de agregação também, que é a função AVG. Então, para essas médias que estão aparecendo aqui, eu quero considerar apenas as que são maiores do que 200. Ou seja, eu quero excluir o vinho tinto desta resposta. Quando a gente deseja fazer uma filtragem adicional dos resultados de agrupamento, utilizando uma função de agregação adicional, a gente precisa da cláusula having. Então, a cláusula having serve para a gente especificar uma condição de seleção, ou seja, comparações em agrupamentos. O having recupera os valores para as funções somente para os grupos que satisfazem as condições que a gente colocar na cláusula. Então, no caso dessa questão aqui, a resposta seria select tipo de vinho, max preço, AVG preço, from vinho, group by tipo de vinho, having AVG preço maior do que 200. E aí, neste caso, ao invés da resposta de cima, a gente teria a resposta de baixo. A de cima tem apenas o resultado do group by e a de baixo após eu empregar o having. Aqui nós temos a ordem de execução do comando select. Primeiro, a gente resolve o from, depois o where, depois o group by, depois o having, depois eu projeto as colunas com o select. Se eu tiver distinct, faço distinct. E por último, o order by. E a sintaxe é select, from, where, group by, having, order by. Nesta ordem necessariamente. Exemplo da ordem de execução. Suponhamos que eu tenha este comando aqui. Select, tipo de vinho, mínimo do preço, from, vinho, where, preço maior do que 50, group by, tipo de vinho, having, AVG preço maior do que 240, order by tipo de vinho. Então, dos vinhos que custam pelo menos R$50, eu quero saber o tipo de vinho que custa menos para tipos de vinho que tenham média de preço acima de R$240. E eu vou ordenar os resultados pelo tipo de vinho. Então, pela ordem de execução, a primeira coisa é o from. Ele identifica que é a tabela vinho, considera toda a tabela vinho. Depois, ele vai fazer where. Então, ele vai excluir os vinhos que custam R$50 ou menos. Então, no passo 2, ele tira este vinho Fernanda, que custa R$7. Passo 3, ele vai fazer o agrupamento. Por qual atributo? Pelo tipo de vinho. Então, no passo 3, ele identifica que a gente tem os vinhos tinto, azul mais escuro, o branco e o rosé. Identificou esses 3 grupos. Passo 4. Destes agrupamentos, ele vai fazer o having. Então, ele vai comparar a média de preços e vai considerar apenas
os que têm média de preço acima de R$ 240. Analisando essa tabela aqui, pelos agrupamentos, a gente tem média de preço do vinho tinto, vai ser 100 mais 197 dividido por 2. Média de preços do vinho branco, 200 mais 250 mais 150 mais 333 dividido por 4. E a média do vinho rosé, 300. Calculando essas médias, eu tenho estes valores aqui. Quando eu aplico a condição maior do que 240, o vinho branco sai da minha resposta, porque ele tem média 233,25. Então, os vinhos brancos vão sair da minha resposta. Então, após o passo 4, eu vou ficar com a tabela assim. Tenho 2 agrupamentos só agora, porque o agrupamento do branco caiu fora da minha resposta. Passo 5. Eu quero projetar apenas o tipo do vinho e vou mostrar também o menor preço. Então, neste passo, eu vou tirar essas colunas, vou mostrar os agrupamentos tinto e rosé e vou mostrar o menor preço de cada agrupamento. O menor preço do tinto é 100, então este valor vai ser mostrado. O menor preço do rosé, 300, porque só tem um rosé. Então, após o passo 5 ser executado, eu fico com esta resposta: tinto e rosé. Por último, eu quero ordenar pelo tipo de vinho. Não tem nada na frente dizendo ASCII ou DESC, então é ASCII, ordem crescente, ascendente. Então o R vai aparecer antes do T. Após a execução do passo 6, eu tenho a resposta final: rosé 300 e tinto 10. Vamos fazer uns exercícios lá no PGAdmin. Exercício 1. Liste a média salarial de cada papel para papéis com somas salariais acima de R$ 6.000. Nós vamos utilizar a tabela membro, lembrando que o script de inserção da tabela está na descrição do vídeo. Cada membro dessa tabela tem um papel, por exemplo, analista, programador, gerente, e cada funcionário recebe um salário. Eu quero mostrar a média salarial de cada papel, então eu quero saber a média dos analistas, a média dos gerentes e assim por diante, apenas para papéis com somas salariais acima de R$ 6.000. Então, se todos os meus analistas juntos receberem R$ 5.000, por exemplo, os analistas não vão aparecer na resposta. Aqui está a tabela membro, ordenada pelo papel. Eu vou mostrar a média de cada papel apenas para os que somam acima de R$ 6.000. Eu tenho 2 analistas, cada um ganha 3.000, então os analistas não vão aparecer. A soma dos gerentes passa de R$ 6.000 facilmente, então eles devem aparecer. A soma dos instrutores também e a dos programadores também. Então só os analistas não vão aparecer na resposta. O que eu preciso fazer? Selecionar. Eu vou fazer por papel. Então eu tenho que mostrar o papel, porque é isso que será agrupado. E quando a gente coloca alguma coisa no Group By, a gente precisa colocar no Select, senão dá erro de compilação. Então Select papel, eu quero a média salarial de cada papel, então AVG, salário, from, a tabela é membro, não preciso de where nesse caso, vou agrupar por papel, e apesar de não ser a resposta que a gente quer ainda, eu vou executar isso daqui para vocês verem o que a gente tem no momento. Eu tenho as médias salariais por papel, então a média dos analistas 3.000, média dos gerentes 9.250 e assim por diante. Agora, deste agrupamento, eu quero apenas os que tenham soma salarial acima de 6.000. Vamos executar. E como a gente esperava, o analista saiu fora da resposta. Exercício 2. Liste a média salarial de cada papel para funcionários que ganham acima da média salarial dos homens da empresa para papéis com somas salariais acima de R$ 6.000. A gente fez uma modificação da questão 1. A gente adicionou para funcionários que ganham acima da média salarial dos homens da empresa. Opa, aqui a gente está querendo excluir os funcionários que ganham abaixo da média salarial dos homens. Então eu preciso saber qual é a média salarial dos homens. Para eu encontrar a média salarial dos homens da empresa, eu não uso Group By nem Having. Eu simplesmente faço AVG, salário, from membro, where sexo é masculino. Então, para eu responder essa questão 2, eu tenho que considerar apenas os funcionários que têm salário maior do que este valor de média. Isso daqui vai na cláusula where, porque eu não faço nenhum agrupamento neste ponto. Lembra da ordem de execução?
Eu olhei a minha tabela que é a membro, no from, depois eu faço o where. Neste where, eu já vou excluir todas as pessoas que ganham abaixo da média dos homens. E aí, dos que sobrarem, eu vou fazer o agrupamento com o group by e depois fazer o having. Então, vou fazer aqui o seguinte, vou abrir uma nova janela e vou recuperar a média salarial dos homens. Select AVG, salário, from membro, where, sexo igual a masculino. Vou mandar executar e os homens ganham em média R$ 3.366. Vamos olhar de novo a tabela membro. Na minha pergunta eu quero saber a média salarial de cada papel para os papéis que somem mais de R$ 6.000, mas para as pessoas que ganhem pelo menos 3.300 e alguma coisa que a gente acabou de ver. Ou seja, a Ana Carla e a Noeli já caem fora, porque elas não ganham essa média. Além disso, nenhum programador também ganha essa média salarial. Então, os analistas e os programadores têm que ficar fora da resposta. Vão aparecer gerente e a média dos gerentes, e instrutor e a média dos instrutores. Então, o que a gente tem que fazer é alterar esta busca que a gente tinha feito para incluir um where salário maior do que a média salarial dos homens. Qual é a busca que retorna a média salarial dos homens? É esta busca aqui. Então eu vou copiar isso daqui. E aqui eu vou colocar esta busca entre parênteses. Então vai ficar assim. Vou indentar. Então eu quero selecionar da tabela membro, considerando apenas os funcionários que ganham acima da média salarial dos homens, agrupar por papel, mostrar a média salarial de cada papel apenas para papéis que somem R$ 6.000. Vamos ver? E como a gente esperava, analista e programador não aparecem na nossa resposta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!